Pronto, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí no dia de hoje? Boa noite, Boa Priscila, tudo bem? noite, boa noite, professor Hiroshi. Boa Boa noite. noite a todos os nossos internautas que já estão conectados conosco. Tem que falar meu bordão, né? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aos Investidores Online, o seu canal de investimentos aqui no Japão. Bom, e hoje estamos aqui com o professor Hiroshi, mas antes da gente começar a nossa live, eu gostaria de saber se o nosso som está ok. Vamos verificar aqui. Acho que o som está ok, não está ok, professor Hiroshi? Não sei, aqui nas minhas Deixa métricas eu está ver. ok, né? Agora para saber pro pessoal que tá assistindo, né? Eu também estou escutando aqui através do meu retorno. Uhum. O povo ainda está chegando. Fiquem à vontade para colocar comentários, aproveitem para fazer perguntas, porque hoje o especialista é sobre Bolsa de Valores. Professor Hiroshi que faz de tudo, né, professor? Faz É, mercado, faz investimento em imóveis, faz trade, faz um monte de coisa, mas hoje a gente vai estar com um papo aqui super legal sobre bolsa de valores e day trade, focado no day trade aí. Bom, professor Hiroshi, então vamos começando. Aí, conforme as pessoas forem colocando as perguntas, a gente vai aí interagindo. tá ok. Bom, primeiramente, você foi ex-aluno dos investidores online, né? É isso, na verdade sim, fui aluno do Thiago, né? Aí Sim. depois acabei ficando um pouco como aluno também dos investidores. E logo na sequência já fui convidado aí para fazer parte do grupo de professores também, né? Então, mais ou menos essa seria Perfeito. a trajetória. Então vamos voltar lá no começo da sua trajetória para as pessoas te conhecerem melhor, para saber como é que foi aí toda a sua história. Conta pra gente, quando você começou nos investimentos, você começou investindo no Brasil ou já começou aqui no Japão diretamente? Conta um pouquinho pra gente. Não, no Brasil eu nunca fui investidor, nunca tive Aham. interesse assim. E Sim, aqui sempre teve aquela preocupação, né, com o futuro, né, aquele tipo de coisa. Eu vim de uma época onde não compensava você pagar. É interessante, né? Que antigamente não, as pessoas podiam optar em não pagar a aposentadoria, não ter Shakai Hoken e tudo mais, né? uhum, E agora meio que ficou obrigatória, né? Então, sim, eu sou daquela época, né? Para quem não se recorda muito, uns 10 anos, 10 12 anos atrás, aí a maioria das empreiteiras aí nem ofereciam Shakai Hoken, né? Você que tinha que pedir para entrar no Shakai Hoken e, por consequência, a aposentadoria, né? Então, sim. esse foi um dos motivos aí que levou aí a começar a estudar os investimentos, né? Uhum. Essa que Mas foi a naquela carreira. época, então naquela época não tinha nada em português, né? Foi tudo É, material em japonês. não, a única coisa na verdade, sim, a única pessoa que disponibilizava isso em português, assim, era o Thiago, né? Essa que é a Uhum. grande verdade. Bolsa de valores, se não me engano, até hoje a gente é a única plataforma que oferece tipo de suporte, tipo de curso, né? De bolsa Sim, de valores aqui no Japão, né? E praticamente teve que se criar tudo, né? Uma, a gente saiu de uma escola, assim, de um jeito de ensinar mais tradicional, mais japonês, né? sim. E para tentar adaptar aí para a comunidade, né? Para as pessoas aí comuns aí conseguirem também se tornar investidores, né? Então, e Entendi. Então, no começo, já foi com o Online Pro, que na época era o Thiago já. não, Ou não? na verdade, Sim. eu fiz o primeiro curso antes do Online Pro existir, né? Antes de ter a Hum, plataforma, né? sim. Que foi investimento em imóveis, né? Aí, mas não é o Ah, caso aqui, né? Então, primeiramente eu fui sim. investidor de imóveis antes de ser investidor de bolsa, né? Então, Aham. eu não tinha esse perfil de bolsa de valores. Eu acho que todo mundo ainda tem um certo receio, né, um certo preconceito, né, sobre quando fala em Sim. ações, quando fala em day trade, quando fala em bolsa de valores, mas eu comecei primeiro em algo mais seguro, algo mais tranquilo, né, porque Que não, foi.
de Isso. imóveis, né? Isso também não tinha Aham. nem a intenção de sair da fábrica, não existia assim essa intenção de sair da fábrica no primeiro momento, né? Era só diversificar Uhum. mesmo e aprender outras coisas, né? Então, Sim, pensando na aposentadoria, pensando a longo prazo, pensando algo isso, seguro. Uhum. mais E tranquilo. como é que foi essa descoberta de bolsa de valores, de mercado? Foi algo, uma tentativa? Falou, vamos ver o que que se vai dar certo. Como é que foi Na verdade eu essa descoberta? fiz o curso com o Thiago. Até Sim, engraçado, eu fiz o curso com o Thiago, depois fiz alguns cursos em japonês, mas aí já tinha uma boa base, né, daquilo que eles já estavam falando, então era mais para tentar adaptar aí a questão do mercado, né. uhum, Uma coisa assim que as pessoas acabam não entendendo, que assim, Bolsa Americana tem um jeito de se trabalhar, bolsa brasileira também, bolsa japonesa também, né? Então, mesmo sendo tudo mesmo ativo, que são ações, cada um tem características diferentes, né? Então, diferente. por exemplo, uma pessoa que opera bolsa no Brasil, ela não vai conseguir passar para mim as informações da bolsa japonesa, né? Sim, Mesmo até o a parte mercado é totalmente operacional. Isso. diferente, né? Né? Sim, Então eu sim. fui também me aperfeiçoar algumas coisas e tudo mais. Então, basicamente, eu era um investidor de bolsa, né? Então a gente comprava, Uhum. ia buscar dividendos, né? Tentava sempre comprar em momentos de baixa de mercado e tudo mais, né? Então essa aqui seria aí o princípio, né? É que, na verdade, assim, conforme os investidores foi evoluindo, foi criando a necessidade aí de você ter estratégias um pouco mais, como posso dizer, mais agressivas, não sei, talvez mais arriscadas, né? Talvez. Né? Sim, Aquela pessoa que já tem uma boa base nos investimentos e quer buscar outras alternativas assim de ter um ganho no curto prazo, né? Então foi um processo bem interessante, na verdade, né? ok. Já temos aqui a primeira pergunta Opa, do Cleiton Barbosa. Primeiramente, boa noite, Cleiton. Muito obrigada por ter enviado a pergunta. Ele diz assim: o trader que você realiza é na Bolsa de Valores ou Forex? Qual horário é o melhor para operar? Brasil, Estados Unidos e Japão. Japão. Vamos lá. Eu sou operador, eu sou trader de bolsa de valores no Japão, né? Eu opero ações na bolsa de valores. Não opero índice, não opero CFDs. É algo que me ajuda a me organizar, né? Como, por exemplo, eu tenho outras atividades além do trader, por exemplo, eu não posso ficar das 9 da manhã até as 3 horas da tarde acompanhando o mercado, tá? Então, respondendo a pergunta, primeiro sou trader de bolsa de valores aqui no Japão, né? Eu opero ações Uhum. japonesas. O melhor horário para mim operar é o que? É na abertura, né? Então, o meu dia começa umas 8 horas e quando tudo dá bom, né? Como foi o dia de hoje, em 8h20, 9h20 já acabou o meu dia, né? E já Sim, acabou, praticamente já acaba o dia. Geralmente é assim, até as 10 horas assim a gente já acaba fazendo o objetivo do dia, né? A gente sim. costuma trabalhar com objetivos, né? Então, essa é a meta, né? Então, basicamente esse seria. Então, bolsa de valores no Japão, ações japonesas e é, das 9 às 10, das 9 às 11, mais ou menos, na primeira parte da manhã, né? No primeiro start da manhã. Esse seria o melhor horário, assim, o horário que eu costumo operar. Tá? Sim. E professor, especialmente hoje, né, as bolsas todas caindo aí tudo, qual que foi o seu lucro de hoje? Você poderia falar Hoje pra gente? deu 160 mil ienes, mais ou menos. 160 mil, quantos minutos? Foi. Não, primeiro foi 140, foi logo no start, né? O mercado Aham. abriu, já me posicionei e o mercado andou a meu favor e já fechei a operação. Isso tudo, todo mundo pergunta quanto de dinheiro precisa, foi basicamente 400 mil ienes alavancado, mais ou menos. Né? Uhum. Seria mais ou menos isso o resultado, tá? Então, foi bem expressivo hoje, né? Então, Foi.
E depois eu, no final, lá na hora do almoço, mais ou menos, acabei fazendo mais um que deu mais uns 20, 30 mil ienes aí, na mesma ação, né? No mesmo ativo, tá? Esse foi Incrível. o resultado. Em média, assim, não dá esse valor, tá, gente? É, que foi algo diferente hoje, Foi uma né? oportunidade. Que a gente tem que entender o seguinte: quando o mercado está caindo, aquilo que Uhum, está subindo bem. Então é mais sim, fácil, né? Você definiu você escolheu o ativo que você vai operar. É mais fácil, por incrível que pareça, quando o mercado está caindo, né? E o, e o trader, né? O curto prazo vai buscar essas oportunidades, tá? Então, basicamente foi isso. Em média, esse ano em média, né, ou nos últimos anos, aí a média é geralmente de 30 a 40 mil ienes por dia, né? Assim, de forma constante, né? sim. Então, É isso que é bacana, né? Porque você tem constância no mercado. Já há quanto tempo, professor, que você já vive de trade, já consegue essa constância porque a assim, ponto de tirar um salário? por exemplo, eu opero bolsa já tem uns 6 anos, mais ou menos, né? Fora da Uhum, fábrica, mais ou menos uns 4 anos, né? Então, posso sim. dizer que a partir do que a gente vai pegando consistência, é, 3 anos e meio, mais ou menos. Acho que. Só que assim, não é que. Não existe altos e baixos, né? A gente tenta manter a todo custo assim, uma consistência, né? Então, se a média diária é 20, a gente vai buscar essa média aí todos os dias, né? Pelo menos eu procuro fazer dessa forma, né? Então, é até engraçado, Uhum. né? Então, só para entender do tempo tudo, foram 2 anos desde o começo, trabalhando em fábrica ainda, estudando, fazendo Isso, ali, isso. mantendo a consistência. É, é Aí que, é depois, que, é que na verdade, assim, os 2 anos eu praticamente operava da fábrica, né? Eu criei umas sim, estratégias, criei alguns sistemas aí para você operar da fábrica. É lógico, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje, né? Com certeza os resultados teriam sido bem superiores na fábrica. Mas paciência, né? O processo é um aprendizado, temos né? aquele trade do QK, né, que você chama. Assim, mas inventei várias coisas aí para passar o tempo, né? É porque Aham, a vida do investidor, a vida do trader é solitária, né? Não dá para falar sim. que você tem um monte de amigos, não dá para falar nada disso, né? É uma vida solitária, é você e praticamente o seu computador, né? Mas os resultados mesmos, eles começaram, eles vêm assim literalmente para dizer que vive de mercado mesmo quando você sai da fábrica. Isso aí não tem Ah, jeito, sim, com certeza. né? Mas o Mas, interessante é que é um mas sim. processo, né? Ah, entendi. Então, antes de sair da fábrica, você já tinha essa constância e falou, não, dá para parar Não, e dá para viver disso. Ou não? Como é que vamos lá. foi a É que foi assim. decisão? O que acontece, né? Por exemplo, eu Sim. nunca fui um trader, né? Por exemplo, não me considerava um trader. Então, eu partia do seguinte princípio. Tudo aquilo que os investimentos me geravam, eu me comprometi a trocar por estudo. Então, por exemplo, Hum, se naquele mês eu tirava 40 mil ienes de resultado, por exemplo, esses 40 mil eu sim. convertia em horas, dava 20 horas, por exemplo. Então, toda sexta-feira eu já saía de trade ou não iria mais trabalhar aos sábados, por exemplo, né? Então, eu fui fazendo essas trocas. E quando você tem esse compromisso, por exemplo, por incrível que pareça, a velocidade do seu desempenho melhora bastante, porque, é, por exemplo, você sai de trade, ó, eu tenho um compromisso de ficar 3 horas estudando, então eu ficava literalmente 3 horas estudando, né? Então, se você acumula, por exemplo, se você faz isso por 6 meses, por exemplo, você consegue melhorias significativas, né? Até chegou um ponto que eu já não precisava mais fazer Zangyo, e chega um ponto que praticamente você não vê muito sentido em ficar na fábrica, né? Eu já tinha casa de aluguel, eu já tinha outras fontes de renda, e aí eu fui meio que obrigado, convidado, obrigado a
participar dos investidores, né? Seria literalmente Tornou professor, né? essa é a minha trajetória, né? Como professor, né? Mas quando a gente percebe que dá para viver de mercado é quando você, dentro de um período, você consegue ter mesmo os mesmos resultados que você teria trabalhando na fábrica, por exemplo. Só que agora, ao invés de ficar 12 horas, você fica aí 3, 4 horas no máximo diárias aí para fazer esse resultado, né? Então, E desde o começo até ter essa constância de ter um salário, demorou quanto tempo? peraí, preciso fazer as contas. É porque é algo assim. Vamos entender, né? Por exemplo, Tá, como até uns 3 anos atrás o foco não era viver assim, de trade, sim. não era ver de trade, era ver de mercado. O que é ver de mercado? Sim, Ver de mercado você tem vários investimentos, você tem várias fontes de renda que no montante te dão uma independência financeira, por exemplo. sim, perfeito. O que Uhum. aconteceu? O Thiago todo ano, Thiago Sano, meu chefe, todo ano, ele lança aí uns desafios aí de viver de mercado, né? De viver de bolsa de valores e tudo mais. E eu sempre operei com um capital muito pequeno, né? O Uhum. capital que eu opero, por exemplo, eu acredito que o capital que todos os alunos que a gente tem condições de, por exemplo, de juntar em um ano e já conseguir esse capital, por exemplo. Então, eu sempre tive essa meta. Para quê? Uhum. Para tornar algo que fosse atingível para as outras pessoas, né? Que todo mundo conseguisse Sim. ter resultados parecidos. Então, o objetivo nunca foi assim ter 400, 500 mil como está sendo no último ano, né? Está sendo agora, por exemplo. Então, primeiro ano assim, pode falar que deu para ver de trade, deu uma média aí de 150 mil, que seria um trade, Uhum. né? Por exemplo, Uhum. Sim. né? Bom, um ótimo resultado. E só que eu tinha várias jogadas, assim, né? Tipo, na corretora tem o. Na corretora tem. Corretora é assim, se você operar até 1 milhão de ienes por dia, você não paga taxa nenhuma, né? Uhum. Então eu ficava nesse 1 milhão de ienes. Eu operava um Ah, milhão de ienes todo dia. Por quê? Porque às vezes eu ganhava 10 mil, por exemplo, e se eu operasse mais uma vez, mesmo ganhando 15, eu só ia ganhar 12, sabe? Porque eu ia ter que pagar as taxas. Então eu sempre fazia sim. essas jogadas assim, simulando como se fosse um aluno mesmo, né? E depois eu fui depois a gente vai evoluindo as estratégias, vai vendo como o mercado funciona, né? Hoje em dia eu tenho o princípio de fazer o dinheiro trabalhar, fazer o dinheiro rodar. É como se fosse assim, toda vez que o dinheiro saísse e entrasse na conta, ele trouxesse aí 2, 3 mil ienes, por exemplo, né? Então, geralmente, diariamente, aí ele sai 20, 30 vezes, né? Então, só que com isso, você com o mesmo capital, você consegue fazer resultados aí bem bacanas, né? Então, Ah, com seria isso o certeza. princípio. Olha, parabéns, professor. Bom, quero dar uma boa noite aqui para Su, que está acompanhando a gente. Boa noite, Su. Cleiton Barbosa pergunta novamente aqui: qual o valor ideal para começar e tirar mais ou menos de 5 a 10 mil por dia? Bom, vamos lá, Qual vamos seria? entender, né, Cleiton? Por exemplo, para mim, Sim. enquanto você não é trader, por exemplo, tanto faz. Se você é um investidor de bolsa de valores, né, por exemplo, E para você. é bom explicar esse Ah, tá. conceito Qual de que é assim? investidor e trader, né? Para a Tá, gente eu deixar bem definido vou. que são duas coisas totalmente diferentes. Isso, é assim. O conceito que eu tenho aqui do Japão, né, de alguns traders japoneses que eu conheço, né, que a gente tem lá meio que fica conversando lá, o Hum, que acontece? Por exemplo, o investidor ele vai buscar resultados, né? Por exemplo, o investidor ele busca um aumento de patrimônio. Então, por exemplo, se você investe 100 mil em bolsa de valores, depois de um certo período, seja um ano, 2 anos, 6 meses, você quer ter um resultado. Então você começa com 100 e você acaba com 150, 140, 200, não importa, mas você quer que o dinheiro que você começou, ele esteja valendo mais no final, né? Então esse seria o investidor. O trader, sim. ele é um pouco diferente.
O trader ele começa com um valor, ele vai trabalhando esse dinheiro, ele tira dinheiro do mercado, né? E necessariamente no final de um ano não quer dizer que ele tenha o mesmo valor que estava no começo. Ele pode ter um pouco menos, pode ter um pouco mais, só que mensalmente ele tem um compromisso de fazer retiradas para bancar o seu sustento, por exemplo, os seus custos. Né? Então, essa é a diferença. O pessoal confunde muito. Por exemplo, se eu tenho 500 mil para operar, por exemplo, vai ter dias que eu só vou ter 300. Vai ter dias que eu vou ter mais, entendeu? Mas todos os meses eu costumo fazer retiradas regulares para sempre estar fazendo o dinheiro rodar, né? Para realmente viver de mercado, senão você não vive de mercado. Então, por exemplo, Cláudio, o que acontece? Para você fazer de 5 a 10 mil por dia, você tem que entender o seguinte: se você não é um trader, tanto faz você fazer 5 mil por dia ou fazer 100 mil no mês. De uma única vez. Né? Então, depende muito do capital. Porque quem é investidor e ainda está na fábrica, está trabalhando, não vai ter tempo de acompanhar tanto o mercado como alguém que trabalha com isso. Né? Tem que entender que trader é trabalho. Né? É um trabalho como qualquer outro qualquer. Né? Por quê? Porque tem tempo, tem dedicação, tem risco. Né? Para você ter ideia, eu acho que operar bolsa de valores o risco é menor do que você empreender num negócio novo. Né? O conhecimento que ele requer é bem menor. Né? O investimento com material e tudo mais também é bem menor. Né? Então, até porque você vai estar investindo em empresas que já estão consolidadas no mercado, né? Assim, então aí já é outra, aí é outra coisa, né? Que, por exemplo, o investidor faz, né? O investidor ele vai lá, utiliza-se aí de demonstrativos financeiros, aprende a analisar empresas boas e faz os investimentos. Né? O difícil é criar, é você entender o movimento do mercado. Né? Tipo, como é que é? O Warren Buffett que fala, né? Venda ao som dos violinos e compre aos sons dos trovões. Né? Que é exatamente o que acontece. Então, toda vez que o mercado cai bastante, ele gera oportunidade. Só que a gente tem o hábito de pensar o contrário. Toda vez que o mercado despenca, a gente acha que está na hora de vender. Mas, na verdade, é o contrário. Né? Então, o ideal para começar, por exemplo, sem experiência, sem nada, primeiro você tem que entender qual o funcionamento. Você tem que entender como funciona a plataforma, qual o tempo que você vai se dedicar a isso, né? E tudo mais. Por quê? Porque as coisas têm que acompanhar junto. Experiência sem capital não funciona. E capital sem experiência também não. Infelizmente, os dois têm uma coisa que que é o paradigma do tempo, né? O tempo é algo imutável, né? Por exemplo, você só acumula experiência vivendo situações e literalmente operando o mercado, né? Então, eu acredito que se você pegar firme depois de, por exemplo, um ano operando, abrindo pelo menos 2 ou 3 operações por dia, mesmo que seja da fábrica, você vai ter acumulado aí, depois de um ano, algo em torno de mais ou menos umas 700, 800 operações, mais ou menos. Então, meio que praticamente você já vai entender o funcionamento do mercado. Depois que você passa essa etapa, eu acredito que para você ter ganhos de 5 a 10 mil por dia de forma consistente, eu acredito que talvez com 500, 600, 700 mil aí de capital dá para conseguir. Então, 500, 600, 700, de 500 a 700, então seria um valor razoável para já estar tirando lucro. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte: só que para começar, para aprender, você não precisa de todo esse capital. Sim, porque até tem empresas que são mais baratas. Sim, né? É assim, o que acontece? Tem que entender o seguinte: o processo de análise de uma empresa que vale milhões, né, que custa milhões de ienes, é o mesmo daquela que custa somente 10 mil ienes, por exemplo. O processo é o mesmo, a parte operacional
é o mesmo. O que eu prezo? Eu prezo assim, no começo você vai ter um negócio chamado custo de aprendizagem, né? Então, o seu custo de aprendizagem, quanto mais baixo for, é melhor. Então, não vale a pena você correr riscos desnecessários, tá? Eu vejo muitos alunos falando, Hiroshi, mas fazer day trade é difícil. Eu falo assim, não. Fazer day trade não chega a ser difícil, mas você ter resultados consistentes já é um segundo passo, tá? O que as pessoas não querem entender é o seguinte, por exemplo, você faz 10 mil por dia. Tem gente que trabalha o dia inteiro para ganhar 10 mil ienes. Então, quer dizer, como é que você faz a sua hora valer 1 hora, valer 10 horas, 8 horas de outra pessoa? Ou você tem que ter uma especialidade, ou você tem que ter muita experiência. E geralmente quem tem bastante experiência acaba sendo muito bom naquilo que faz, né? Então, tem que se entender esse conceito. Então, o trabalho é diferente. O ideal é o quê? Para quem está começando, por exemplo, é ir buscar como se fosse uma renda extra. 30, 40 mil todos os meses, tá? Ou seja, não opera somente quando o mercado ele permite, e você consegue tirar isso sem se preocupar tanto, mas você já experimenta como funciona o mercado de bolsa de valores, né? Qual que é o grande erro que as pessoas cometem, que eu vejo? É o quê? É algo que eu chamo de terceirizar a responsabilidade. Hoje em dia é muito fácil, né? Por exemplo, a pessoa ela acaba terceirizando a responsabilidade da pessoa investir o seu dinheiro, né? Então ela, por exemplo, ela deixa com outro um investimento que ela deveria fazer. Então ela acaba correndo muito risco, né? Por exemplo, a gente vê muito aí sala de cal, né? Sala de sinais, por exemplo. Então, quer dizer, você não toma as suas próprias decisões. Você baseia a sua entrada em alguém que está fazendo isso por você. Então, você está terceirizando o seu trabalho, tá? Isso pode ser que dê certo por alguns momentos, mas no longo prazo já se provou que isso geralmente não costuma dar certo, tá? Outra coisa que tem que entender também é que sair da fábrica ou viver de trade é um processo, né? Não é algo que você vai lá e amanhã eu quero parar de trabalhar, amanhã eu quero sair da fábrica. Isso para qualquer coisa, né? Então é todo um processo, tá? Todas as minhas operações. Verdade, é igual empreender, né? A pessoa ela não fala, eu vou empreender assim da noite pro dia. Primeiro ela começa vendendo um produto, 2, 3, 4 e assim vai ganhando experiência até ter Sim, ali a loja dela, e tal. se você conseguir fazer Ou isso vai trabalhar, num né? custo Em algum baixo, lugar. né? Sim, com certeza. Esse seria o ideal, né? É a mesma coisa alguém quer montar uma lanchonete, só que não sabe nem fritar o hambúrguer, por exemplo, É, né? Não, tem gente tem, né? Como Tem é que gente é tem. Mas, o mas aí se vai contador, manter é outro. é o contador que quer virar dono de restaurante, né? É. Então, as contas estão tudo certas, mas ele não sabe cozinhar, não sabe atender as pessoas, então não adianta nada. E o contrário também, né? Sim, sim. O dono de restaurante que não sabe fazer conta, né? Então a contabilidade também fica tudo dessa É forma. experiência, né? Não tem como. E no seu caso, né, professor, eu estava verificando assim, você tinha tudo para desistir, né? Porque não saber assim ler, escrever japonês como nativo, né? Tava começando ali com pouco capital. Às vezes muitas pessoas falam, mas eu já não tenho mais idade para isso, eu já É quero me verdade. aposentar, que não sei o quê. Chefe de família, já tem uma família aí, uma responsabilidade, não é solteiro para ter tanto risco. Então, todas as desculpas que as pessoas têm, você ultrapassou todas elas e provou realmente que é possível viver de mercado. Na verdade, Como é não. que Olha foi? só. Da mesma forma que eu falo pra Sim, você que eu fiz Zangyo, que eu troquei estudo por Zangyo, por exemplo, eu já tive que fazer sim. muita virada seca, né?
Uhum. Já tive que trabalhar muito sábado, já tive que entrar muito domingo à noite, né? Por quê? Porque os resultados eles não aparecem assim do nada, né? Sim. Só que chega uma hora que tem uma virada de chave onde você consegue deslanchar, né? Tanto que, por exemplo, eu saí de um patamar de 100 mil por dia, 120 mil por mês, por exemplo, né? Para chegar a Uhum. um patamar de 400, 500 mil por mês, né? Isso tudo muito rápido, né? Coisa assim. Por Sugoi. isso que eu falo, não tenham pressa de ganhar dinheiro, mas quando começar a ganhar, ganhe com consistência, né? Então eu vejo que todo prejuízo que eu já tive, que lógico, a gente já teve prejuízo, não existe assim uma história só de sucesso, Ah, né? sim, com Então, certeza, né? mas Teve todos muito os aprendizado no meio. prejuízos, o aprendizado que eu tive, com certeza, por exemplo, hoje eu vejo como algo assim natural, como um processo, por exemplo. É coisa de um ano, basicamente, a gente já consegue recuperar quase tudo que gasta em curso, esse tipo de coisa, né? Então, é bem interessante. Mas foi muito difícil no começo? É Pela difícil língua pela, ou pela não? língua, porque assim, não tem um material que tinha hoje, né? Sim, sim, é. Era Não, tudo mato, né? Era isso. tudo. Não, é que não é que era tudo mato, mas não tinha material assim traduzido como tem hoje. Você não tinha, por Sim, exemplo, é, o Google professor. Tradutor, ele não funciona tão bem como a gente pensa, né? Principalmente, por Sim. exemplo, no Broken da corretora, não dá para traduzir. Ele não aceita Uhum. corretor, então você tem que aprender literalmente, né? Então essa foi a dificuldade, né? Mas hoje eu vejo, vamos pensar assim, se eu demorei 5 anos para chegar aqui, por exemplo, hoje com o material que existe, com a produção que a gente tem e tudo mais, em 3 anos daria, por exemplo, dá para cortar um Uhum. bom espaço, principalmente as perdas iniciais, né? Porque eu vim de uma época onde, por exemplo, hoje eu ensino você a operar bolsa de valores lá com empresas boas, sei lá, com 50 mil ienes, por exemplo. Antigamente não, antigamente quando eu comecei você tinha que ter 1 milhão de ienes para começar, né? Tanto que muita Mas gente. isso era porque era a regulamentação da corretora que tinha que ter esse Não, valor? Ou era por falta de conhecimento? é que na verdade é assim, era um modelo japonês, Sim, né? O ah, modelo tá. japonês, ele preza que você tem que ter esse tipo de capital, né? Essa Para quê? margem, Para né? começar a ter resultado, né? Por Sim. exemplo, você hoje com capital de 1,5 milhão, você consegue fazer até com certa facilidade 5, 6 mil por dia, tá? Não 5, 6 mil por dia, mas 100, 150 mil por mês você consegue fazer sem ter tanta dificuldade. Hoje, né? Na época não. Por quê? Porque vamos pensar assim, você compra uma empresa que custa 300 mil ienes, por exemplo. Se você entrar num ponto errado, você em 2 dias você já está 50, 60 mil ienes negativo, né? Uhum. Então o emocional é diferente também, né? Então você injeta 1 milhão, você acaba perdendo 500 mil, você acha que aquilo já não é para você, por exemplo. Sim. Mas tudo isso é um E aí processo de existe. aprendizagem, né? Perfeito. Então, só para complementar aqui, o Cleiton Barbosa ele só complementa, né, falando que sim, a ideia do valor é só fazer o valor do Zangyo e depois ir evoluindo, né? Então, aí. Aí temos, Ah, tá. sim, aí temos a pergunta aqui do Newton Aguina. As empresas que você faz trade são as blue chips ou as de crescimento? Tá, vamos lá. Bom, Cleiton, é o seguinte: o que eu faria? Eu faria o seguinte: eu começaria e tudo aquilo que eu fizesse de resultado, eu trocaria por estudo, trocaria por formação, investiria. Eu lembro que os primeiros 100 mil ienes que eu ganhei, eu comprei 3 monitores. Hum. Inclusive, um deles ainda tá comigo e 2 já pifaram ano passado, né? Mas usando aí praticamente a exaustão, né? Todos os dias aí, 10, 12 horas, né? Porque a gente acaba trabalhando
com o computador, né? Bastante. Sim. Então, investir em equipamento, que equipamento é importante, né? E, então, eu faria isso. Por quê? Porque até você chegar a ter esses ganhos com consistência, tem uma jornadazinha boa, bacana, mas muito enriquecedora do ponto de vista de amadurecimento, né? Então existe um ponto interessante aí, né? E conforme você tem que ter o compromisso, conforme você ir tendo o resultado, você trocar esse resultado por horas de trabalho, senão não faz sentido. Você não imagina, você continua fazendo 5.000 e continua trabalhando 12 horas, mas vai chegar um ponto que como é que você vai fazer? Você vai acordar 1 hora antes e dormir 1 hora depois para estudar? Né? Você vai aguentar fazer isso por quanto tempo? Né? Então, eu acho que uma troca inteligente seria resultados por estudo. E você vai ver, conforme você vai estudando, você vai conseguindo evoluir bastante, por incrível que pareça. Parece que quando você está estudando, por exemplo, e fazendo o Zangyo, por exemplo, parece que você vai assim, bem devagar, né? Mas quando você começa a trocar isso e ver um propósito, aí você começa a crescer bem mais rapidamente, você evolui muito mais rápido, tá? A gente Sim, não deixa de ser uma certa, como é que fala, recompensa. Claro. Por todo o esforço, né? A pessoa já sente, já vê a diferença no dia a dia dela. Eu né? lembro que antigamente é assim, toda vez que eu batia a meta, a gente se dava alguns presentes, por exemplo. Sim. Né? Tipo, é que pra japonês é muito steak, né? Tipo assim, deu bom, vai lá comida. comer Não, não é só pra japonês, não. Vai lá comer um steak, né? Então, mais ou menos assim, tá? O Newton, né? Newton aqui na empresa que você faz são Blue Chips ou as empresas de crescimento. Na verdade, assim, eu gosto de operar Blue Chips. Porque Blue Chips são empresas mais estáveis, são empresas aí que já pagam dividendos e existe uma estratégia específica aí para você conseguir às vezes 50%, 60%, 70%, às vezes até 100% de resultados só em Blue Chips. Mesmo ela não crescendo 100% ao ano, tá? Então, essa daí o Thiago é expert nesse tipo de estratégia, tá? Opero também empresas de crescimento, as small caps, a IPO, mas com um gerenciamento mais restrito, né? Então, via de regra, a gente tende a operar empresas boas, tá? Porque o princípio é simples. Imagina, se você, enquanto investidor, você investiria numa empresa, imagine então você fazer trade com essa empresa, né? Então, basicamente, seria essa. Por isso que eu sempre ensino, primeiro faça uma boa base fundamentalista, aprenda a analisar boas empresas e depois você aprende estratégias para fazer operações de curto prazo nessas boas empresas, tá? Então, o fato das blue chips japonesas não crescerem muito, onde por investidor, né, pro holder, né, pro buy and holder é uma desvantagem, mas pra gente que faz trade aqui é uma baita de uma vantagem, né? Porque você consegue limitar lá até as suas perdas, né? Você consegue estar avaliando também essas suas perdas, tá? Então, basicamente, seria essa daí. Perfeito. Então, professor Hiroshi, outra pergunta, assim, que é bem bacana a gente estar explicando e falando para o povo, que é a questão do psicológico. Como você se lida diariamente nessas de ganho, porque nem sempre é tudo ganho, né? Tem ali que você tem que eliminar, você tem que fazer ali o seu gerenciamento de risco, tal. Como é que você se lida com tudo isso? Tá, vamos lá. Primeiro que é um trabalho. Tem que entender como um trabalho. Por exemplo, quando você trabalha, se você tá bem, você tem que trabalhar. Se você tá mal, você tem que trabalhar. Se você tá cansado, você tem que trabalhar. Então, eu procuro me treinar para sempre operar, independente do meu estado de espírito, independente do meu estado mental. Por quê? Porque é meio que no automático,
Tá? Depois você vê tanto o mercado, opera tantas vezes, você já sabe que existem alguns padrões. Tá? Por exemplo, eu sei que se eu não fizer 70% do meu objetivo até as 10 horas, né, dificilmente eu vou buscar isso à tarde. Então, eu já lido bem com isso. Com relação às perdas é algo bem interessante, tá? A gente faz trade diariamente, mas a gente tem um resultado anual, tá? Entenda isso. Então, Sim. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu ganhar... Se a minha média, por exemplo, é 40, 50 mil, e vamos supor que algo deu muito errado num dia, por exemplo, e eu perdi 200 mil. Perdi quase 10 vezes, sei lá, 5, 6 vezes mais o meu objetivo do mês. Se eu pensar naquele dia, foi um desastre. Se eu pensar naquela semana, também foi um desastre. Se eu pensar dentro do mês, foi aí um loss de 50%, por exemplo. Se eu pensar em 6 meses, foi um loss aí de 10%. Se eu pensar dentro do ano, praticamente foi 5, 6%. Então, como eu trabalho as perdas, que é interessante, que é o quê? Eu não vou buscar o resultado dentro de um período, né? Eu não vou buscar o resultado de imediato. Eu penso aquilo como uma recuperação de longo prazo. É lógico que eu vou avaliar o que deu errado, vou avaliar, faço toda uma análise, né, daquilo que aconteceu, mas eu sei que eu tenho condição, por exemplo, de buscar esse loss no longo prazo. Então a parte emocional também fica, ela fica bem blindada, né, com relação a isso, né. Todo trader tem que ter pelo menos aí uns 2, 3 meses de reserva de emergência, não para aportar, mas para tirar do seu sustento, né? Por exemplo, eu tenho traders, eu tenho conhecido japonês que eles, que é legal assim. Outra coisa que tem que desmistificar também é que assim, o trader japonês ele vai buscar o salário do escritório, simples assim. Ele não quer 1 milhão por mês, ele não quer 2 milhões, ele não quer ficar milionário fazendo trade. Ele quer ter a tranquilidade de poder trabalhar de casa, de poder fazer as coisas que ele gosta e não vender o seu dia inteiro pro caixá, tempo, né? por exemplo. Né? Então, ele não se preocupa com isso. Né? Então, o que acontece? É normal, por exemplo, quando a pessoa vê que o mês não vai fechar, é normal ele fazer arubaito e tá tudo bem com isso. Ele não tem problema nenhum. E aqueles arubaito de gemba, né? De ficar segurando lanterninha assim na construção. E ele vai lá e ele faz 3, 4 dias, ele não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Mas o ideal é você ter essa reserva de emergência para cobrir as suas despesas, né? Não para injetar no trade, né? Mas para cobrir aí as suas despesas, aí você não sente tanto o padrão de vida. E como, por incrível que pareça, a vida é simples, né? A vida não muda muito, só que você tem muito mais liberdade. É até engraçado que eu tava até comentando outro dia que, tipo assim, a gente continua comendo no sukiá, mas poderia estar, sei lá, poderia estar comendo um Kobe beef, por exemplo, mas a gente não chega a fazer esse tipo de coisa, sabe? A gente continua comprando roupa, sei lá, roupa que não é de tanta marca, mas poderia estar comprando roupa de marca. Então, meio que quando você aprende a lidar melhor com dinheiro, até essa própria questão aí de ostentação, ela fica diferente, né? Sim, sim. Isso é importante, né? Manter o padrão e não ter muita ganância também, né? Ah, sim. E buscar um passo maior que a perna. Bom, e professor Hiroshi, para quem tem família, quem tem filhos, para viver de trade, é como se fosse empreender, né? Porque nada é garantido, o mercado financeiro também. Você vai estar ganhando, do mesmo jeito vai estar perdendo. Qual que é a técnica ou qual que é o conselho que você dá para as pessoas aí que querem viver de trade, mas tem uma família que precisa sustentar? Enfim, o que você orientaria? Bom, primeiro você tem que se preparar. Não adianta, né? E tem que entender que por um período o seu esforço vai ser maior do que a maioria das pessoas.
Porque ninguém faz uma transição dessa, por exemplo, né? Ninguém sai de 12 horas de uma jornada de 12 horas para ter uma jornada de 2 horas, assim, como se muda de emprego, por exemplo, né? Você tem que se preparar, literalmente, tanto financeiramente como psicologicamente, por exemplo. Eu acho que tem que ter uma ajuda da família. Apoio da família é importante. Você tem que entender o que você está fazendo, tem que entender a sua proposta, por exemplo, né? Porque imagina a esposa todo dia, você não vai trabalhar? Você tá aí na frente do computador? Não, Enfim, normal, isso é normal. Isso é super normal. tem muita gente que não entende, né? Sim, por quê? Porque o estresse psicológico é grande naquelas 2 horas que você está operando, tá? Sim, imagino. Né? Principalmente quando Fica rico, você. fica pobre, fica rico, fica pobre. Não, É não uma é coisa. nem isso, mas assim, principalmente quando você tem que tirar resultado do mercado. Você vive do mercado, Sim. então você tem que tirar. Hoje eu consegui eu consegui uma estratégia onde dificilmente eu não tiro dinheiro do mercado. E a consistência, ela é algo tão absurdo que, por exemplo, hoje a gente está no dia 16, né? Sim, E praticamente já dobrei a meta por causa da consistência. Então, quer dizer, mas aquela coisa, né? Não tinha meta, mas quando chega lá, não, geralmente aquele já negócio. tem meta. Geralmente a gente vai buscar aí, tipo, entre 350 a 400, né? Que dá uns 5 milhões por ano, né? Perfeito. Então, tipo assim, só que assim, você ter ganhos constantes faz com que, por exemplo, em 10 dias você já atinja esse valor. Então você começa a escolher melhor os trades que você faz, você começa a operar com mais tranquilidade, por exemplo. Você não precisa Mas você trabalhar. continua, então, operando? Você continua, mesmo batendo a meta? Continuo. Normal, é Uhum. um trabalho. Lógico, você é mais criterioso, né? Você é mais criterioso nas Menos entradas, risco. isso, né? Por exemplo, hoje foi o dia que eu abri menos operações. Eu devo ter abrido 10 Uhum. operações, por exemplo. Sim. Né? Então, quando eu falo assim, se você operar 3 vezes por dia, por exemplo, em um ano você vai ter lá 600 trades, por exemplo, em 3 meses eu já operei 800 vezes já. Né? Por quê? Porque eu tenho pouco Uau. capital e quando você tem Uhum. pouco capital, você tem que fazer o capital girar. Sim. Então, sim, é possível, né? Mas é algo que tem que ser visto como um trabalho. Tá? Então, por isso que é importante aí a gente sempre tá buscando, sempre tá estudando, né? Inclusive você mesmo, né? Uhum. Trouxe alguns livros lá do Brasil quando você veio, né? Sim, Caríssimos, sim. né? Com Os livros certeza. caríssimos, né? Tipo, 30, 40 mil ienes, 2 livros, né? Mas eram coisas Mas assim o que faz importante é ter parte. resultado. Ah, sim. Bom, aqui o Milton ele continua, né? A consistência seria aperfeiçoar uma técnica e ficar somente num ativo. Seria isso mesmo? Ou na verdade, assim, eu não diria ativo, né? Porque em Uhum. bolsa você tem muitos ativos, né? Você tem 3 mil ações aí, 3 mil empresas listadas praticamente. Sim. Mas existe uma estratégia, né? Uma técnica onde você consegue escolher, dá para saber, na verdade. É inclusive uma estratégia que eu vou estar passando no dia que eu estou treinando aí esses dias, né? Uhum. Que no curso eu vou estar passando lá para as pessoas que forem, né? Por exemplo, hoje eu já Sim. sei qual empresa vai subir amanhã. Normal. Essa, E já dá para deixar montado hoje. Hoje, essa é a experiência. né? Já deu montado hoje. É tipo um processo. Então não é somente um ativo, né? Por exemplo, o Thiago ele geralmente opera só uma única empresa, mas como ele tem muito capital, o capital dele é superior ao meu, né? Para operações, ele consegue fazer isso. Eu, como tenho um capital limitado, por exemplo, se aquela empresa que eu tenho capacidade de aportar, ela não está boa, eu sou obrigado a procurar outra, sou obrigado a operar com outras empresas. Mas a consistência é aperfeiçoar a técnica, literalmente, e sempre estar acrescentando coisas a ela, né? Sim. Então não é ser evidente, né? Não é adivinhar o futuro, é
realmente com a prática e com a experiência você acaba entendendo como o mercado funciona e já sabe o que vai acontecer É mais ou menos assim. devido, Isso. devido à experiência, né? É, Seria mais ou menos isso. um conhecimento, né? Na verdade, né? Quer ver, por exemplo, em dias como hoje, o mercado caiu forte. O mercado está 3 dias Sim, caindo forte, né? foi. Por exemplo, então hoje deu oportunidade, né? Por exemplo, Uhum. hoje, só para brincar, só para fazer a mesma estratégia do chefe, hoje eu entrei em Toyota, por exemplo. Não entrei com Sim, 2.000 ações, eu entrei com só 100 ações, né? Então deu sim. lá 2.000, 2 e pouquinho deu. Mas Uhum. é algo, né? Já é um dinheiro no Por bolso, exemplo, dele deu já tá 50, garantido. 60, mas o meu só deu 2. Paciência, né? Uhum. Mas em compensação, em dias que o mercado cai, por incrível que pareça, é mais fácil você escolher as empresas que vão subir, Sim. né? Porque aquelas que sobem, sobem bem. Basicamente é isso, né? Mas via de regra, os resultados são melhores com o mercado otimista, tá? Eu prefiro Uhum. operar com o mercado otimista do que com o mercado caindo, né? Geralmente quando o mercado Se cai bem que dá bastante. para operar das duas formas, né? Então, mas eu particularmente não gosto. Eu já Uhum. tentei Torcer para operar, que a é, empresa vá mal, né? né? Não deu certo. Eu acho que fica muito preso, você não fica. A consistência é diferente. E tem que entender o seguinte: quando você opera o mercado, você tá por resultado. Você não tá assim para testar as coisas, né? Falar, mas por que você aperfeiçoa a mesma estratégia há tanto tempo? Por quê? Porque se é algo que dá certo para mim e eu tenho resultado, para que eu vou ficar mudando, né? Por que eu vou ficar Uhum. testando coisas novas, né? Caçando assunto, literalmente. Por quê? Porque a Sim, gente faz aquilo que dá certo, porque o objetivo, no final das contas, é você ter resultado e com certeza. rentabilizar o mercado, né? Então, Sim. isso Tem seria. aqui um comentário do Newton que ele escreveu que eu achei interessante. A Bolsa de Tóquio acompanha o SP500? É, Qual que é a SP500 relação não, entre mas eles? New York Dow acompanha. Dow acompanha. Hum, Geralmente, quando uma cai, a outra cai também, no tá? New York Down. Antigamente era mais, depois da pandemia não, né? Depois da pandemia tá dando uma variada um pouco maior, mas via de regra dá para saber. Por exemplo, dependendo do resultado da bolsa hoje de manhã, hoje à noite, dá para saber se amanhã a bolsa de Tóquio vai abrir ou vai abrir em alta ou vai abrir em queda. Dá para Uhum. saber. Mas quando mais se ganha dinheiro quando ela tá de lado. Quando ela tá de lado é onde mais se ganha dinheiro, por incrível que pareça, tá? Hum. Tem outro índice que afeta bastante a bolsa japonesa? Tem outro país assim que Antigamente era tem? dólar e iene, né? Hoje em dia não. Hoje em dia o dólar e iene tá bem defasado, né? Com relação a isso, né? Porque hoje, para você ter ideia, eu nem gráfico tô operando. Hoje eu não opero mais gráfico. Uhum. Hoje eu só eu opero com uma coisa chamada fluxo de ordens Sim. e, e também opero com intenção de compra e venda, né? Então, mais ou menos dá Uhum. para saber para onde vai, dá para saber qual ponto entrar, qual ponto sair, simplesmente olhando lá o book de oferta, né? O fluxo de ordens, tá? E, e como a maioria das empresas já estão dentro de um portfólio, né? Porque, na verdade, assim, a gente trabalha das 9 às 10, por exemplo, da empresa você só trabalha 1 hora, mas na verdade não, né? Você perde uma horinha antes Analisando, analisando, pesquisando, escolhendo as empresas estudando. e depois no final do dia, né, antes de dormir, sei lá, você acaba analisando aí as coisas que deram certo, as coisas que deram erradas, né? Então, Uhum. essa seria aí basicamente. Só que basicamente é algo automático, né? Hoje pode dizer que eu consigo fazer aí uma análise fundamentalista e dá para fazer em, sei lá, em 1 minuto, 2 minutos, dá para fazer. Tem algum site de notícia, algum site que você gosta de Eu ver muito? gosto de usar o site da corretora, Da própria corretora. japonesa, né? Geralmente, como
elas têm um interesse, geralmente elas não costumam aí fazer o que, como eu posso dizer, elas não costumam colocar notícia muito discrepante, né? Notícias muito ruins ou que não foram verificadas, né? Então, o ideal é sempre acompanhar da corretora, tá? Perfeito, ok. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Análise gráfica Fibonacci ou médias móveis que você opera? Então, igual eu disse antes, né? Antigamente eu operava mais. Eu não sou muito grafista, tá? Sou bem sincero. Às vezes, quando eu não tenho muita certeza de um trade, eu acabo olhando o gráfico, abrindo o gráfico e vendo. Mas estratégia que alunos usam, que eu gosto também, não para day trade, mas para fazer investimento em bolsa de valores, eu opero com médias móveis, tá? Nem Uhum. Fibonacci, eu prefiro médias móveis. Médias móveis costuma dar bastante resultado para mim. Aí são várias estratégias, mas aí não é trade, né? Aí é ações, né? Aí é investimento em Sim. ações. Aí dá para conduzir com a média móvel, dá para setar stop, setar lucro, dá para fazer várias coisas aí só utilizando médias móveis. Eu acho que quanto mais simples, melhor, né? Porque quando você coloca muita coisa, você acaba se perdendo e nem sempre dá certo, né? Uhum. Agora temos aqui uma pergunta do Eduardo Tanimura. Hiroshi-san, opera Day na, espera, Na lei 6920 Laser Tech. Laser Tech. Hum, Isso, eu me acostumei tanto nela que só faço Day com ela. normal. Se Fala um tem pouco sobre resultado, essa empresa. se tem resultado, normal, né? As pessoas acabam confundindo. Peraí, deixa eu fazer um 69. Peraí, 6920 6920 Laser Tech. Laser Tá, Tech. vamos lá. Eu não opero essa. Uma que ela custa 2 milhões e 200. Eu já não tenho esse capital para operar isso, Uhum. tá? Não é que não tem esse capital. Não adianta eu operar uma empresa onde a maioria dos alunos não vai conseguir testar o que eu faço, né? Sim. Ou por exemplo, tipo, não adianta você estar sozinho no parquinho, né? Se você tá lá É. com os amiguinhos, você tem que compartilhar também, Uhum. tá? Tá? Então, de cara, é uma empresa assim que tem um valor muito alto. Hoje você precisa 2 milhões e 180 para você investir nela. Bom, do ponto de vista Perfeito. fundamentalista, tá ok, paga dividendos, né? Mas Uhum. tem um ROI absurdo, né? Deixa eu ver aqui. Dá para alavancar, normal. É empresa Prime. Hum. É uma boa empresa. Resumindo, é uma boa empresa. Sim, seria uma boa empresa, mas tem que ter capital. É igual Sim. Uniqlo, é igual Disney, é igual que mais? Uniqlo, Nem tem. Disney e Nintendo, né? É. Nintendo até vai fez desmembramento para ver se atrai Ah, mais por favor. investidores, Por né? favor. Que realmente chega a ser absurdo. Outro motivo é basicamente seria isso, por exemplo, né? É um trade muito arriscado, né? Por exemplo, porque se ela variar 1.000 pontos, são 100 mil ienes, né? Uhum. Se ela variar 100 pontos, se você entrar errado, você toma aí um prejuízo de 100 mil ienes e não tem capital para aportar, né? Porque aí você já teria que ter o dobro de capital, né? São estratégias assim que eu particularmente procuro evitar, né? Mas quem tem capital não tem problema. Perfeito. Professor Hiroshi, já deu 9 horas e, bom, por enquanto não temos mais perguntas. Então, vamos estar falando aí do dia 25 e 26 de março. O professor Hiroshi ele vai estar em Comac em curso presencial. Conta um pouquinho, professor, o que que vai ter lá no curso presencial. Tá, no curso presencial é bem legal porque a gente tem um contato com as pessoas, né? E a gente já tem tanta experiência, né, em operando no mercado
que a gente consegue se adaptar ao público que vem. Por exemplo, se a gente tem alunos assim que não sabem nada, por exemplo, a gente consegue passar um conteúdo muito bacana para quem está começando. Se a gente tem conteúdo, se a gente vê que é um pessoal que já opera, que já tem certa experiência dentro do mercado, também a gente consegue adaptar aí o conteúdo para isso, tá? Então vão ser 2 dias. Qual que é a diferença, né, de você estudar online e você estudar presencialmente? É que meio que quando você está lá presencialmente, você tem que estar focado naquilo lá. E online muitas vezes não, né? Às vezes o cachorro late, às vezes, né, a campanha toca, alguma coisa, então você acaba se dispersando muito mais rápido. E presencial é algo que, como fala, que gera muita escassez, porque é algo único, né? São 2 dias Sim. únicos e que você vai estar lá totalmente se dedicado naquilo que está sendo feito. Não sei o que eu posso falar. Vamos lá, vai. Aquela pessoa que não sabe nada, falou, não, Tranquilo. quero aprender, eu preciso saber alguma coisa, eu preciso estudar alguma coisa antes, ou Perfeito. O ela cair curso de paraquedas no dia, ela eu consegue ensino. acompanhar. Eu ensino. Isso aí é tranquilo. Todas as dúvidas, tudo que tiver, todo passo a Abertura de passo, meu, conta. é muito tranquilo. É muito tranquilo porque assim, eu vejo a dificuldade que eu tive e vejo agora, então eu posso afirmar que é muito mais tranquilo. Às vezes o pessoal fica um pouco impaciente aí, mas na verdade tudo é tempo, né? Por exemplo, Uhum. o tempo que você tem até a conta, até tá tudo certinho, é exatamente o tempo que você tem para se preparar para estudar, para aprender, porque quando tudo tiver ok, você já está pronto para fazer os investimentos, tá? Então, Perfeito. O bacana também vai ser aquela estratégia que você vai ensinar, né? Que você isso, falou. na verdade, assim, tem que aproveitar, eu tô falando assim, quem tem que aproveitar, quem já opera a bolsa, por quê? Porque o último curso que teve foi em 2019, tá? Já Por exemplo, o faz Thiago é aí muito ocupado. 3, 4 anos. Isso, o Thiago é muito ocupado. Eu também, a gente tem outros negócios, a gente faz outros empreendimentos. Então, Uhum. provavelmente, talvez, não sei se vai ter outro curso esse ano, tá? E o ano que Sim, vem a gente ainda não tem agenda para fazer esse tipo de curso. Então, é uma oportunidade, principalmente pelo Thiago, né, que já é operador aí sim. de bolsa há muito tempo, né? Que ele consegue aí com bem menos operações que eu, né? Literalmente ele tipo consegue operar da fábrica, porque ele opera de Hum, manhãzinha, logo de manhã e pronto. Depois ele acaba não fazendo mais nada, assim, dentro da bolsa, né? Então vai ser sim. uma oportunidade única. Eu sempre levo estratégias novas nesses cursos, estratégias que eu testo, né? E que mais? Que geralmente é simples. Até a pessoa que está começando pela primeira vez, ela vai ter lá todo um passo a passo, tudo detalhadinho, explicadinho. Se ela fizer aquilo, dificilmente aí a chance, não vou falar que é 100%, mas a probabilidade de ela ter resultado é bem grande, tá? E às vezes as pessoas aí que já operam, que estão patinando aí em resultado, ou estão meio inseguras também, esse curso também é bacana, porque às vezes a gente consegue ajustar aí o setup da pessoa. Isso que é muito bacana, tá? A gente já teve alunos aí que vêm de Saitama, que vêm de Guma, que na verdade já tinham experiência, mas aquele ajuste de setup que a gente É, fez às vezes deslanchar. é uma coisinha ali que a pessoa só precisava daquilo, né? Um Sim, ajustezinho. né? É muito Então, bacana. isso seria aí o interessante, né? Por isso que, né, eu acredito, eu iria. Se eu tivesse que começar agora, eu iria no curso que eu dou. Que absurdo, né? É. É, né? Tá E certo. todo mundo, né? Bom, Oportunidade, né? ok. Só para terminar, a última perguntinha que eu não quero deixar aqui de escapar também do Newton, ele fala, né? Você acha que os ativos japoneses já estão precificados com uma possível recessão americana? Não, ainda não. Ainda dá para cair mais, Hum, tá?
ainda dá para cair mais. Se vier a recessão mesmo, eu acredito que o Japão ele costuma sair melhor da crise. Tá? É, Literalmente, o fato da gente ser uma ilha e do mercado nacional ser muito forte, a gente sim. costuma reagir melhor aí em momentos de crise. Não estou falando assim em casos extremos, né? Uhum. Mas geralmente crises sim. O legal é o que? Independente de estar precificado ou não, sempre o mercado te dá oportunidade de você rentabilizar, né? Então, principalmente se você. Como é que é? A sorte só acompanha quem está preparado, né? Então, não adianta Sim. nada você ter muita sorte e você não está preparado para aproveitar. E também não adianta nada, né? Você estar preparado e não ir atrás da sorte, né? Isso vale para qualquer coisa, né? Ah, essa dúvida aqui é interessante. Olha, professor, isso aqui eu escutei bastante de alguns alunos. Estou na dúvida do curso de Forex ou Day Trade. E aí, como é que você sai dessa saia justa agora? Por exemplo, eu já operei Forex, tá? Uhum. Confesso que é um mercado mais nervoso, Sim, onde volátil, né? não é nem questão assim de ser volátil, né? Mas o problema deles funcionar 24 horas para mim é um problema, Hum, porque, por exemplo, é a mesma coisa. Eu Forex, eu posso abrir aqui a tela de Forex, posso operar Forex agora, por exemplo, sim. né? E geralmente assim, geralmente quando eu operava Forex, eu não ia bem em bolsa e vice-versa, tá? São perfis diferentes, né? Isso, são perfis diferentes. Eu vejo o seguinte: quem quer procurar, quem vai, por exemplo, gosta do mercado, gosta de estudar, quer se aprofundar, por exemplo, o day trade ou bolsa de valores dá muito mais campo do que o forex, Hum, tá? Por quê? Tem que entender o seguinte: no forex você está comprando um sentimento que vai subir ou que vai cair, tá? Em uhum, ações você está investindo em coisas que existem, né? Por exemplo, a Toyota ela produz carro, o carro você anda no carro da Toyota. Então você não tá, quando uhum. você compra dólar e iene, por exemplo, você não tá fazendo nada, né? Literalmente. É, moeda, câmbio, né? É câmbio. Então você só está Uhum. especulando. Então, dentro do mercado de fora, por que ele é mais violento? Porque todo mundo está lá especulando. Por exemplo, quando Sim. você investe em bolsa de valores, você tem uma segurança do que junto com você, que pode estar especulando, pode estar fazendo day trade também tem os investidores, aqueles que vão ficar posicionados por anos, tem Uhum. os grandes fundos de investimento, tem os bancos Sim. centrais mundiais também que investem pesadamente aqui no Japão, tá? Sim. Então você tem uma garantia de quem está lá não está especulando, está fazendo investimentos. Você tem dividendos que você recebe, né? E você tem um parâmetro melhor. Por exemplo, quando você vai fazer uma análise fundamentalista de uma empresa, você vai saber quanto ela vendeu, quanto ela está vendendo, quanto de lucro ela gera, qual a previsão de lucro que ela tem. Então você tem informações mais amplas que vão te dar mais garantia, tanto para você só ser um investidor de bolsa, como para você ser um trader também. Só que ele vai demandar um pouco mais de estudo. Só que é mais seguro, né? Vamos dizer assim, por causa da Uhum. volatilidade. Né? Eu já operei os dois. Hoje eu prefiro day trade, uma pelo horário em bolsa, né? Hoje eu prefiro day trade em bolsa, uma pelo horário e outra porque querendo ou não você acaba ampliando muito os seus conhecimentos, né? Você está Uhum. muito conectado com a realidade, né? Por exemplo, uma coisa que só um adendo assim, uma coisa que foi legal, viralizou aí na mídia japonesa um cara que foi lá no Katen Sushi lá e tomou shoyu direto na boca. Ah, é. Viralizou isso. Então o que aconteceu? Foi. Para vocês terem ideia, uma empresa que desenvolve esse tipo de sistema de segurança, ela explodiu assim do dia para a noite. Ganhei muito dinheiro com ela também. Eu acredito que 20, 30% do meu resultado esse mês saiu dessa empresa, né?
que é a mesma empresa que está fazendo uma tecnologia de pagamento por reconhecimento de íris, né? Então, existe aí um projeto de que os combines não sejam, né, seja tudo sem ninguém, por exemplo. Sim. Aí você entra, escaneia a sua íris, você vai, pega o seu carrinho, faz a sua compra, coloca o carro, passa coloca lá no cestinho e paga, o pagamento já é feito aí sem você precisar levar dinheiro, sem você fazer nada, né? Tudo por reconhecimento facial. Então, é É. algo bem interessante, é algo que eu gosto bastante, que talvez que talvez no Forex eu não teria. Eu só vou ter que estudar gráfico, vou ter que estudar só essas coisas, né? Então, eu acho que você consegue assim ampliar mais, né, o seu conhecimento sobre as coisas. E como eu sempre estou estudando empresas diferentes, empresas novas, empresas boas, eu consigo aí aumentar também, né, um pouquinho mais aí a cultura em outras coisas, né? Então isso que para mim é interessante. Perfeito, perfeito. Professor Hiroshi, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Foi uma aula, um banho de sabedoria. Muito obrigada. Que pegou não pegou num dia Também. bom. Não, maravilhoso, está ótimo. E eu gostaria de agradecer também a todos os alunos, a todos os internautas também que estiveram presentes hoje aqui na nossa live, que fizeram perguntas, que participaram, ou só que estão visualizando, ou aqueles que vão visualizar depois também. Gente, gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada pela audiência de vocês aí. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tem os nossos canais aí de atendimento. Estamos no Face, estamos no Insta, estamos no TikTok. Temos TikTok sim, só que não tem dancinha lá, só informação. E também o nosso número WhatsApp. Estamos à disposição de todos vocês. Um forte abraço. Professor Hiroshi, arigatou gozaimashita. Tchau, gente, muito obrigado. Quem tiver oportunidade de participar ou mesmo de agregar conhecimento aí, fica à vontade de fazer perguntas. A gente está aí atendendo vocês aí, né? E fica aí o abraço para todo mundo, tá bom, gente? Muito Isso aí. obrigado aí. Muito. Uma ótima noite aí para vocês e espero ver-eles em breve. É isso aí. Até a semana que vem. Então, tchau, tchau, Mais. gente. Até mais. Tchau. Tchau, 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 tchau.